Você sabe qual é a diferença do Evangelho do Reino para o Evangelho da Graça? E também qual é a diferença entre você falar o reino dos céus e o reino de Deus? Pois é, a diferença é nenhuma. Não há diferença entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça. Como eu quero ser direto, eu quero ser rápido nesse vídeo, eu queria que você abrisse em Mateus 3, verso 2. Fala assim: e dizendo, Jesus, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Tá certo? Agora, Mateus 4,17. Aliás, quem está falando isso aqui antes, Mateus 3, se eu não me engano. Mateus 3, 2. Olha, deixa eu abrir minha Bíblia. Mateus 3, 2. Ó, João Batista. Dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Muitas pessoas pegam esse texto, quando fala de reino dos céus, e dizem o seguinte, olha, reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra coisa. O evangelho do reino é uma coisa, o evangelho da graça é outra coisa. Será que existem dois evangelhos? Será que o reino dos céus realmente é diferente do reino de Deus? Afinal de contas, Deus está nos céus. Então eu queria que você entendesse claramente, não existe diferença entre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Não existe diferença entre o evangelho, entre o reino dos céus e o reino de Deus. Então, para confirmar isso, vamos lá. Mateus 4,17 diz assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Certo? Esse mesmo texto, quando você vê em Marcos capítulo 1, verso 15, diz assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Quer ver também? Mateus capítulo 18, verso 3. Em verdade vos digo, que se não vos convertestes e não vos fizestes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Eu queria lembrar você que só Mateus usa a expressão reino dos céus. O mesmo texto em Marcos, capítulo 10, 15, diz assim, em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira alguma entrará nele. Marcos 10, 15. Né? Lucas 18, 17. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Então, irmão, você pode conferir na sua Bíblia toda a expressão. Para não falar que Mateus usava só a expressão reino dos céus, ele também usava reino de Deus. Por exemplo, Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, buscar primeiro o reino de Deus. Ele usa a expressão reino de Deus também para falar muitas coisas, tá certo? Agora, Mateus é o único autor dos evangelhos que usa a expressão reino dos céus. E aí muitas pessoas criam doutrinas erradas e estranhas a respeito disso, dizendo, olha, reino dos céus é uma coisa, reino de Deus é outra. Não é. Tudo é a mesma coisa. Basta você pegar o mesmo versículo que está em Mateus, se referindo ao reino dos céus, e conferir em Marcos e Lucas. Você vai achar um versículo que está ligado naquele assunto, que é o mesmo verso, só que Marcos e Lucas nunca usam a expressão reino dos céus, mas eles usam a expressão reino de Deus. Tá ok? É importante você verificar isso, porque existem pessoas tentando ludibriar a igreja. Eu digo isso porque formam-se doutrinas tentando explicar que o reino dos céus é uma coisa e o reino de Deus é outra. Alguns chegam ao absurdo de dizer que o reino de Deus está aqui agora, mas o reino dos céus é futuro. Não. Mateus fala os mesmos versos que Marcos e Lucas, dizendo a expressão reino de Deus. Tá ok? Segundo ponto do nosso vídeo é a questão sobre o evangelho do reino e o evangelho da graça. Não há diferença de um evangelho para o outro. E isso é fundamental para você compreender isso, tá? Porque muitas vezes nós ouvimos as pessoas falar assim, a igreja será arrebatada antes da tribulação e depois disso, os judeus convertidos pregarão o evangelho do reino. Olha, a qual será diferente do evangelho da graça atual. Não existe isso na Bíblia, irmão, tá? Você vai ver, tem até teólogos de renome que embarcam nessa onda e acabam enganando o restante da igreja, tá? Por que eles fazem isso? Isso é uma manobra teológica para endossar os seus falsos ensinos. Por que eu falo isso? Mateus 24, 14, Jesus está dizendo para os seus discípulos o seguinte, e este evangelho do reino
será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Jesus está dizendo o quê? E este evangelho do reino, não é outro evangelho. Entendeu? Eles não perceberam a palavra de Jesus. Agora, olha o que eles dizem, sabe? Olha o que eles dizem. Vejam, aqui fala do evangelho do reino, que será pregado durante a grande tribulação. E esse é diferente do evangelho que pregamos. Olha, pois pregamos o evangelho da graça, porque estamos no tempo da graça. Não, irmão, não existe diferença do evangelho do reino para o evangelho da graça. E usando um único texto que usa a expressão evangelho da graça, eles leem o texto, mas não leem o contexto. Eu queria convidar você a Atos 20, verso 24. Fala assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E param por aqui. Tá vendo? Paulo está falando do evangelho da graça. Não. Ele não está falando só do evangelho da graça. Continuando a leitura. Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o evangelho do reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ou seja, Paulo não estava falando que o evangelho do reino seria uma coisa e o evangelho da graça seria outra. Ele fala: deu testemunho do evangelho da graça pregando o evangelho do reino de Deus. Ou seja, a única coisa que as pessoas falam, né, é isso. E aí, a partir desse verso, sem o contexto dele, eles criam uma mentira dizendo: o evangelho da graça é o que é pregado hoje, mas o que será pregado na grande tribulação pelos heróis que são desviados, deixados para trás, que vão se tornar os maiores missionários da história, segundo alguns dizem, né? Vão pregar o tal evangelho do reino. Irmãos, Jesus começa a pregar dizendo, olha, Marcos capítulo 1, verso 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O tempo todo Jesus pregava o evangelho do reino. Tá certo? Jesus sempre pregou o evangelho do reino. Agora, veja bem. Tem o absurdo de falar o seguinte, que o evangelho da graça é hoje, não é? E chega a falar que o Espírito Santo vai ser tirado da terra e então vai ser pregado o evangelho do reino. Misericórdia. Aí já fala que o reino é um milênio e que vai ser pregado durante a grande tribulação. E é o absurdo todo é alguém se converter sem o Espírito Santo na terra, né? Porque ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é uma heresia gravíssima e não poderia ser nem tolerada na igreja. Agora, eles omitem o seguinte, Jesus pregando o evangelho do reino, Mateus 4, 23. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Tá certo? Olha, e curando as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o evangelho do reino. É um rei, o rei vai pregar o evangelho do reino. Lucas 4, 43. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Lucas 8, 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Né? E Marcos 1,14. E depois de que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. Só existe um evangelho, por isso que Paulo deixou uma advertência sobre esses transtornos, né, doutrinários. Gálatas 1, versos 6 ao 9. Paulo diz assim: maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas há alguns entre vós que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo, fazendo bagunça com um ensinamento tão puro, tão simples, tão claro. Mas ainda, olha o que Paulo diz, mas ainda que nós mesmos, os apóstolos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, veja bem, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, seja maldito, amaldiçoado. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Então, se alguém alegar para você que reino dos céus é diferente do reino de Deus, cuidado, alerta ele, fala, irmão, só Mateus usa a expressão reino dos céus.
E quando você pega os mesmos versos em Marcos e Lucas, todos estão reino de Deus, porque Marcos e Lucas não usam a expressão reino de Deus. Mateus, embora use reino dos céus, também algumas vezes usa reino de Deus. Mas não há diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Ora, se Deus está nos céus, o reino dos céus é o mesmo reino de Deus, que vai vir, né? Por isso a oração, venha a nós o vosso reino. Agora, quanto ao evangelho do reino e o evangelho da graça, você precisa explicar esse irmão. Irmão, só existe um verso que fala evangelho da graça, que tem Atos 24 e 25, mas leia o verso 25, porque Paulo diz que ele está pregando o reino de Deus. O evangelho da graça, irmão, nada mais, nada menos é do que o próprio evangelho do reino que anuncia, né, através da graça de Deus, que eu e você, qualquer pessoa que recebeu o Senhor Jesus no coração, eles vão participar do reino de Deus. Amém? Então, eu queria que você guardasse isso no coração, que você anote, evangelho do reino é igual ao evangelho da graça. Cuidado, existem igrejas enormes no Brasil que estão fazendo distinção disso, estão levando muitas pessoas a ensinos de homens, doutrinas que não são de Deus. Cuidado com isso, porque isso tem levado multidões de pessoas. E muitos deles podem até comentar nesse vídeo aqui, mas eu espero que eles ouçam esse vídeo com uma mente espiritual, conferindo as Escrituras, para testificar de que não existe diferença do evangelho do reino e evangelho da graça, e nem mesmo do reino dos céus e reino de Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, e nós vamos continuar nessa tarde abençoada aqui, né? A minha família está chegando aqui agora, daqui a pouquinho nós vamos ter a minha meninada, meus 2 filhos aqui, fazendo uma bagunça daquelas nessa tarde. Deus abençoe vocês aí, vou brincar com meus moleques.